Isaías, capítulos 65 e 66. Tornei-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: Eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, após os seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me provoca diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, e se assenta entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares secretos, que come carne de porco, achando-se caldo de coisas abomináveis nas suas vasilhas. E que dizem: Retira-te, e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são fumaça no meu nariz, um fogo que arde o dia todo. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu pagarei. Sim, deitar-lhes-ei a recompensa no seu seio. As suas iniquidades, e juntamente as iniquidades de seus pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor: como quando se acha mosto num cacho de uvas e se diz: não o desperdices, pois há bênção nele, assim farei por amor de meus servos, para que eu não os destrua a todos. E produzirei descendência a Jacó, e a Judá um herdeiro dos meus montes. E os meus escolhidos herdarão a terra, e os meus servos nela habitarão. E Saron servirá de pasto de rebanhos, e o vale de Acor de repouso de gado, para o meu povo, que me buscou. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna, e que misturais vinho para o Deus destino, também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis à matança, porque quando chamei, não respondestes, quando falei, não ouvistes, mas fizestes o que era mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. E eis que os meus servos cantarão pela alegria de coração, mas vós chorareis pela tristeza de coração, e uivareis pela angústia de espírito. E deixareis o vosso nome para maldição aos meus escolhidos, e vos matará o Senhor Deus, mas a seus servos chamará por outro nome. De sorte que aquele que se abençoar na terra será bendito no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas aos meus olhos. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio. Porque crio para Jerusalém motivo de exultação, e para o seu povo motivo de gozo. E exultarei em Jerusalém, e folgarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor.
Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não tenha cumprido os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o fruto delas. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão por longo tempo das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque serão a descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E acontecerá que, antes de clamarem eles, eu responderei. E estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro juntos se apacentarão. O leão comerá palha como o boi. E pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E que lugar seria o do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. Quem mata um boi é como o que tira a vida a um homem. Quem sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço a um cão. Quem oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso, como o que bendiz a um ídolo. Porquanto eles escolheram os seus próprios caminhos e tomam prazer nas suas abominações. Também eu escolherei as suas aflições. Farei vir sobre eles aquilo que temiam. Porque quando clamei, ninguém respondeu. Quando falei, eles não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Vossos irmãos, que vos odeiam e que para longe vos lançam por causa do meu nome, disseram: seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria. Mas eles serão confundidos. Uma voz de grande tumulto vem da cidade, uma voz do templo. Ei-la, a voz do Senhor, que dá a recompensa aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Pois assim diz o Senhor:
Eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Isso vereis, e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Pois eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros serão como o torvelinho, para retribuir a sua ira com furor, e a sua repreensão com chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. E os que forem mortos pelo Senhor serão muitos. Os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins, após uma deusa que está no meio, os que comem da carne do porco, e da abominação, e do rato, esses todos serão consumidos, diz o Senhor. Pois eu conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Porei entre elas um sinal, e os que dali escaparem, eu os enviarei às nações, a Tarsis, a Pul e Lude, povos que atiram com o arco, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória. E eles anunciarão entre as nações a minha glória. E trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, como oblação ao Senhor, sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, os trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Pois, como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, durarão diante de mim, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. E acontecerá que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.